Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 18, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Técnicas e Recursos. Então, esse livro é maravilhoso. Nos encontramos na página agora de número 207, eu estou terminando a página 206. Quer dizer que ainda há 94 páginas pela frente. Jesus, Maria, José, esconde o menininho Jesus. Porque não pode nem ouvir isso, né? Então, vejamos. Em casos extremos, os orientadores espirituais do grupo também adotarão medidas de exceção para conter as manifestações mais violentas. Já tivemos oportunidade de presenciar alguns desses casos em que o espírito é virtualmente manietado. Manietado seria o mesmo assim, contido, mãos amarradas, né? Os mentores, eles amarram. Pera lá. Não que os mentores não tenham recursos, meios, cordas fluídicas para conter um espírito brutamonte, grotesco, animalizado. Tem sim. Pois eles têm projéteis que aplicam nos espíritos e os espíritos adormecem quando muito violentos. Mas é preciso dizer que esse momento onde os mentores aplicam esse processo de manietados, os mentores espirituais, eles se utilizam-se do próprio ectoplasma negativo do próprio espírito. É a própria energia negativa do próprio espírito que entrelaça os seus membros imaginários e ele se vê preso, mãos presas, pés amarrados, amordaçados pela boca. Eu já vi isso. Eu estou dizendo algo que eu já presenciei. Então, existe casos, olha aqui, ó. Em casos extremos, os orientadores espirituais do grupo também adotarão medidas de exceção para conter as manifestações mais violentas. Já tivemos oportunidade de presenciar alguns desses casos em que o espírito é virtualmente manietado, amarrado, contido, né? Por laços fluídicos, olha aqui, laços fluídicos invisíveis aos nossos olhos, mas de realidade indiscutível para ele, porque o imobiliza instantaneamente. Então quando você presenciar uma manifestação através do campo vibracional de um médium numa casa espírita séria, que você ouvir assim: me amarraram, vocês estão me amarrando, é esse momento. Mas é preciso entender que os bons espíritos se utilizam do próprio magnetismo negativo do espírito manifestante para prendê-lo, para contê-lo. Não que eles não
tenham, você entende? Se o espírito não tiver esse fluido negativo, é óbvio que os mentores se utilizam dos recursos deles, mas 99% os mentores espirituais encontram nesses espíritos, porque o que não falta nesses espíritos são esses elementos negativos, não é verdade? Então é assim mesmo. Então, aí você me pergunta assim, Luiz, mas você pronuncia sempre esse termo, casa espírita séria, médios sérios, casa espírita não séria, médios não sérios. Gente, raciocinemos. 97% dos espíritas no Brasil e no mundo são pseudos. Pseudos vem de charlatão, de mistificadores, impostores. Veja bem, 97%. Observe aquelas casas espíritas onde os integrantes estão preocupados em atender um grande público sem passar a eles a autoevangelização, as instruções. Pense naquela casa espírita que atende um enorme público que lá bate as portas em busca de tratamento espiritual, trabalhos para eliminar carga fluídica negativa, peso nas costas, não arruma emprego. A pessoa tem diploma, mas não arruma emprego, vai na casa espírita para ver se o mentor dá uma forcinha. A pessoa tá fumando demais, vai lá na casa espírita para ver se o mentor ajuda ele a parar de fumar, parar de beber, arrumar uma namorada, arrumar um namorado, arrumar um marido, arrumar uma esposa, arrumar um emprego, tirar a carta de motorista. Quantas pessoas, pede para Dr. Roberto ajudar meu filho a tirar uma carta CNH. Dr. Roberto não vai dirigir carro nenhum, quem vai dirigir o carro é o filho da mulher. Não é o Dr. Roberto que precisa de CNH. Não é o Dr. Roberto que vai atuar na faculdade de medicina. Meu filho vai prestar uma prova para o vestibular. Pede para o Dr. Roberto ajudar ele lá. O Dr. Roberto vai ajudar ele lá. Por qual motivo? É o Dr. Roberto que depois vai assumir o lugar dele quando ele passar no vestibular? Fulano de tal, meu filho, ele vai tirar a carteirinha da OAB. E depois que ele tirar, ele vai montar um consultório, um escritório de advocacia. O que Dr. Roberto, o que os mentores espirituais têm a ver com isso? É Bezerra de Menezes que vai atuar como advogado? É Eurípides Barçanufo que vai atuar como advogado? Raciocinemos, gente. Raciocinemos. Porque meu filho, minha filha vai passar por uma cirurgia séria. Pede para Bezerra de Menezes e Barçanufo. Veja bem. Deus, na condição de Pai, condiciona todos os recursos, todos os meios, em meio às provas e às expiações. Veja bem,
Eu não sou ignorante ao ponto de dizer, nós, né, vó? Nós não somos ignorantes ao ponto de dizer que se você faz um pedido a Bezerra de Menezes ou a Eurípides Barçanufo, que eles não vão te assistir. Assistir, meu bem, é uma coisa. Te intuir, te inspirar é uma coisa, meu bem. Mas eles não vão arrumar emprego para você. Eles não vão arrumar homem para você, mulher para você, namorado, namorada. Você sabe por quê? É muito simples. Pelo fato do teu livre-arbítrio, que é o teu direito de escolha. Se você não fosse dotado de livre-arbítrio, eles sim, é lógico, que iam interferir e iam te dizer: vai atrás do Luiz Antônio que ele vai namorar com você hoje. Credo em cruz, é brincadeira, viu? Esse nome é brincadeira. Pela desvias. Sai. Ó. Quem é? Tô tão ruim da memória que eu esqueci que eu bati na tábua aqui. Então os mentores, eles não realizam a prova pra gente. A prova é nossa. Eles nos intuem, nos inspiram, mas eles, por exemplo, se você tem que jogar, se o número da tua prova, né, aquele que você tem por um X, se a pergunta correta é a B, eles não vão dizer, ó, coloca na B, ó, Y, W, tá. Ué, que mérito você vai ter no final? Eles vão clarear a tua mente, a tua consciência, os teus registros, que significa os teus arquétipos. Porque você estudou demais. Entra a situação agora. Você estudou muito? Sim, então você tem muito conhecimento armazenado na tua sedimentação espiritual. Você sabe o que é sedimentação, né? Nos seus registros. Então eles vão iluminar estas áreas sedimentadas de conhecimento para aflorar no momento e você, através do teu interesse, capta aquelas informações e bota ali na prova. Depois bate com o gabarito. Pronto, você passou. Esforço teu. Eles nada mais, nada menos fluidificaram. Eles chegam, fluidifica, né? E ó, o resto, o caboclo que se vira. Você acha que mentor espiritual fica dentro de um carro de autoescola dizendo para o condutor, vira à esquerda, vira à direita, para! Você já imaginou? O professor no meu ouvido, vira à esquerda, vira à direita, para, sobe, desce. Gente, não é assim não. Você já imaginou Deus, Jesus, dessa forma? Que povinho sem serviço lá no plano espiritual, hein? Que Jesus mais desocupado, hein? Que Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo desocupado, hein? Você acha que esse povo vive na mordomia igual nós vivemos aqui na Terra? Não, gente. É totalmente diferente. Não estudemos para ver não o que nos acontece. Então, Hermínio Miranda continua assim, ó. Mas, quando ele diz esse mais, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Prestemos atenção. Mas, voltemos ao fio da exposição. O grupo deve estar, assim,
perfeitamente preparado para inúmeras formas de manifestações. Isso, Hermínio é top. Tem algumas coisinhas que eu combato aqui, mas é ignorância minha. Até porque é necessário, né, para a gente discutir. O grupo deve estar, assim, perfeitamente preparado para inúmeras formas de manifestações. Inúmeras formas de manifestações. Porque numa casa espírita séria, eu vou usar o termo, comparece ao campo vibracional do médium milhões de formas diferentes e de níveis diferentes de espíritos, tanto evoluídos quanto primitivos, sofredores, chefe das cidades nas trevas e todos os níveis. Você já estudou a escala espírita no Livro dos Espíritos, na questão de número 100? Não, né? Então estuda lá. Aquela classe toda, aquela escala toda de espírito se manifesta através dos médiuns, se os médiuns fornecerem condições. Se os médiuns fornecerem condições, né? Então a responsabilidade do médium na casa espírita é séria. Não brinquem. Não brinquem. O grupo deve estar, assim, perfeitamente preparado para inúmeras formas de manifestação. Elas são imprevisíveis e inesperadas. Sim, as manifestações dos nossos irmãos, tanto evoluídos quanto sofredores, são imprevisíveis e inesperadas. Você está ali sentado, preparado. Os médiuns estão todos ali concentrados, preparados, disciplinados. Vamos usar o termo só para você entender. De repente, Santo Agostinho. Vamos entender. Entenda, por favor, que isso é um estudo, só para você entender. Por que Santo Agostinho se fez presente? Por vários motivos complexos. Médium preparado, médiuns humildes, médiuns benevolentes, indulgentes, médiuns dotados de amor, de caráter, de moral, médiuns que todos os dias têm buscado a reforma íntima, têm lutado, têm trabalhado a sua melhora, médiuns compenetrados no dever, no compromisso, na responsabilidade, médiuns, plural. Então é natural que Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, Santo Agostinho, mas de repente, depois de uma manifestação no campo vibracional do médium de Santo Agostinho de Bezerra de Menezes, vem lá um espírito e diz assim: eu sou o demônio. Na cidade das trevas, nas trevas que dirijo, eu sou considerado Satanás. Ele tem o direito de dizer isso. Mas existe Satanás? Existe o demônio? Existe o capeta? Não, isso é mitologia. Mas eles se utilizam desses termos para poder amedrontar aqueles teus subordinados, meu bem. São técnicas. Agora, presta atenção numa coisa, com todo respeito, presta atenção.
Esses espíritos, eles imprevisíveis e inesperados, eles se manifestam imprevisível e inesperado para os médios, porque os mentores, quem os levaram no plural, quem os levaram ali, porque geralmente eles não levam só um, levam mais de um. Então, os mentores sérios que os levaram até ali. Então eles chegam. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Eu sou o demônio. Eu sou o diabo. Eu sou o Lúcifer. É um direito dele, meu bem. Não é o direito dele, Luiz. É. Nós devemos aprender a dar ao outro o direito dele achar que ele seja de fato o que ele quiser. É direito dele. Agora, você pode dar-lhe o direito, mas não significa que ao dar o direito, você precisa aceitar e se consentir. Espere ele desabafar, analise a mensagem dele e busque, na luz da doutrina dos espíritos, as informações que esse Consolador nos proporciona. E gradativamente, não se iluda em querer. Doutrinadores, não se iludam em achar que o teu dever é convencer o manifestante. Você não está ali para convencer através do proselitismo ninguém. Você está ali para dizer o que a doutrina dos espíritos tem a dizer a respeito daquela situação naquele momento. Você não é a bolacha última do pacotinho. Você não é melhor do que ninguém, mas também você não pode se considerar um insignificante. Você é alguém. Você só não é a bolacha última do pacote. E você não está ali para convencer ninguém. Você está ali para informar o espírito manifestante a real situação. Não se iluda que aquele espírito sairá dali evangelizado porque você o convenceu. Não, meu bem. Você apenas planta nele, naquele momento, a sementinha. Agora, a germinação daquela semente corre por conta dele. É preciso entender isso. Agir com humildade, com simplicidade e pronto. Então, olha só. E essas manifestações, esses espíritos, elas são imprevisíveis e inesperadas. O doutrinador experiente, o doutrinador experiente saberá identificar prontamente os primeiros sinais da incorporação. Tudo bem, vamos deixar a incorporação, porque nós já tratamos desse assunto, que não existe incorporação, existe imantação no campo vibracional do médium. Mas vamos deixar desse jeito. Você já está sabendo conforme é o programa nosso. Então, o doutrinador experiente saberá identificar prontamente os primeiros sinais da imantação no campo vibracional do médium. Quando o espírito começa a acomodar-se à organização mediúnica. Então, é preciso aqui lembrar que, frequentemente, o espírito manifestante
é parcialmente ligado ao médium, tá vendo? É parcialmente ligado. O espírito não entra no médium. Ele não incorpora, ele não entra. Ele é parcialmente ligado no campo vibracional do médium, né? O espírito manifestante é parcialmente ligado ao médium, horas e até dias inteiros antes da sessão. Isso é tão interessante, porque na verdade, veja bem, o primeiro e o único doutrinador chama-se o próprio médium. Porque não pense você que os espíritos, não generalizando, mas a maioria dos espíritos manifestantes na reunião de mediúnica de desobsessão à noite, muitas vezes são acoplados no campo vibracional perispiritual do médium 2 horas antes da reunião mediúnica, 4 horas, 5 horas, 10 horas, 12 horas, na noite anterior. Por isso que no dia dos trabalhos mediúnicos, os médios devem orar e vigiar e policiar todas as suas atitudes e seus comportamentos, porque no dia da desobsessão, no dia dos trabalhos de obsessão à noite na casa espírita, aquele dia eu vou usar um termo para você entender, é um inferno aquele dia para o médium, não é verdade? Tudo acontece para que ele não vá à casa espírita, para que ele desista. É o cachorro que morde no menino, não é? É o vizinho que joga pedra na vidraça dele, chuva torrencial, o carro fura o pneu na hora, parente chega em casa na hora dos trabalhos, na hora que a pessoa tem que sair para o centro. Na hora que ele está saindo para o centro, dá uma dor de barriga nele que ele fica lá no trono meia hora sentado igual um rei, ou igual a rainha também. Essa é a verdade. Ele sente dor na coluna, dor no ciático, dor de cabeça, diarreia, dor na coluna, pressão sobe, vai para a UPA. Não é assim mesmo? No dia dos trabalhos mediúnicos de desobsessão na casa espírita, acontece de tudo para que o médium não vá à casa espírita. Então, meu bem, esse dia o médium tem que se conscientizar que 12 horas antes ele encontra com alguns espíritos, no máximo um, no mínimo um, no máximo 2 espíritos interligados ao teu campo vibracional, sendo preparado já pelos mentores e com a responsabilidade da disciplina tua, do teu bom senso, do teu caráter, da tua moral, do teu conhecimento, da tua benevolência, da tua indulgência, ir gradativamente doutrinando aqueles sentimentos negativos que porventura aflora no teu eu ali, né? Aquele ódio, aquela raiva, aquela mágoa que de repente aflora, você pensa, meu Deus, mas eu não sou assim. Mas de repente vem aquela raiva, dá uma vontade de torcer o pescocinho dos meninos. Não torça não, porque piora a situação. Nossa, mas que raiva que eu tô dela. Não, contenha-se, reza. Põe um passe de Bezerra de Menezes, de Ari Lima. Passe de Bezerra de Menezes, digita aí. Passes de Bezerra de Menezes por Ari Lima. Procure lá no Google para você ver. No YouTube, né? No YouTube. Assista esses passes desse Ari Lima para você ver através da equipe de Bezerra de Menezes. Depois você vai me dizer, né? Então reza bastante naquele dia.
conta até 1000. Aquelas pessoas que você odeia, reza por elas. Quando vier um pensamento negativo, taca pedra na vidraça do vizinho. Não taque. Vai disciplinando aqueles pensamentos, aqueles desejos, até lá na hora da reunião mediúnica. Lá você se senta e fala para as pessoas, amigo, ó, me aplique um passe, me ajuda, porque hoje eu não taquei pedra no vizinho, porque eu tô com Kardec. Porque eu quase quebrei o pau com o vizinho. Ué, se todo mundo ali na casa espírita é uma família só, é a obrigação, é o dever de todo mundo te ajudar também, tá, meu bem? Porque você faz parte da engrenagem. Então, mas no próximo vídeo, no próximo dia, fique aí conosco, que há muita coisa pela frente ainda. Se você quiser divulgar aí os vídeos, não seja egoísta, não. Divulga. Clica aí. Porque quanto mais você clica, quanto mais você curte, menos egoísta você passa a ser e você contribui para que mais pessoas também desfrutem do que você está desfrutando. Agora, a não ser que você esteja de mal com a vida. Pense como eu. Eu tenho 1 milhão de problemas, mas eu deixo eles todos de lado quando o assunto é ajudar você. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.